Minha nora Bruna zombou do meu filho quando ele entrou no tribunal, mas quando o juiz me viu entrar atrás dele, parou e murmurou incrédulo: "Por que a senhora está aqui?" A sala inteira ficou em silêncio enquanto minha nora e sua família arrogantes se entreolhavam em pânico. Que bom que você estará aqui. Tenho certeza que você vai se emocionar com essa história. Mas antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal e me conte nos comentários de onde você está ouvindo minha história. Quero saber até onde ela chegou. O barulho no tribunal morreu instantaneamente quando o juiz Fernando Silva entrou. Ele se sentou na cadeira principal, seus olhos penetrantes examinando a sala. Quando olhou para Lucas, meu filho, vi um lampejo de compaixão em seu olhar, mas então congelou, fixando os olhos em mim. Senti o choque naquele olhar, como se estivesse vendo um fantasma do passado. Caminhei lentamente em direção à mesa da defesa. Coloquei minha velha pasta de couro na superfície de madeira. O som alto ecoou como uma declaração de guerra. Puxei a cadeira e sentei ao lado de Lucas, sentindo a mão trêmula do meu filho sob a minha. A sala mergulhou em silêncio. O único som era o arranhar da caneta do escrivão no papel. O juiz Silva se inclinou para a frente, os olhos arregalados, sua solenidade habitual desaparecida. Seus lábios se moveram e ele disse quase em um sussurro: "Por que a senhora veio aqui?" Aquela pergunta foi como uma rajada de vento frio varrendo a sala. Bruna franziu a testa, olhando para mim com suspeita. Seus pais sussurravam entre si, seus olhos cheios de desconfiança. Lucas levantou a cabeça, o olhar confuso, mas segurando uma frágil centelha de esperança. Vendo ele assim, meu coração doeu. Ele não sabia, ninguém naquela sala sabia que eu não era apenas uma mãe. Eu havia sido outra pessoa, alguém que todos em São Paulo conheciam e chamavam pelo nome. Menos de 1 hora antes, o céu de São Paulo estava cinzento e pesado. Fiquei perto do carro, ajudando Lucas cuidadosamente a cada passo. Seus passos eram trêmulos, não apenas por causa da muleta de madeira que suportava seu peso, mas também por causa dos olhares frios da multidão que caíam sobre nós. Os sinos da igreja na praça do centro próximo tocaram cada badalada lúgubre, atingindo meu peito, anunciando um dia sombrio. Segurei a velha pasta de couro nas mãos, suas bordas gastas me lembrando dos anos que se passaram. Ela não continha apenas papéis, continha a honra do futuro e a fraca esperança da minha família. Em frente aos imponentes degraus do tribunal, uma pequena multidão se reuniu. Alguns vizinhos curiosos, alguns repórteres com câmeras prontas. Eles murmuravam como um enxame inquieto. "É o divórcio dos santos", alguém sussurrou. "Dizem que está realmente feio. Pobre filho." Ouvi com o coração apertado, mas mantive meu rosto frio, sem mostrar fraqueza. Então, um carro de luxo parou bruscamente atrás de nós. A porta se abriu e Bruna saiu. Ela usava um vestido Gucci vermelho, a cor do desafio, como se gritasse para o mundo que ela era a vencedora. Óculos escuros cobriam metade do rosto, mas não conseguiam esconder o sorriso arrogante em seus lábios. Seus pais e seu irmão a seguiram, cabeças erguidas, andando como se já tivessem a vitória nas mãos. Vê-los me deu náuseas. Eles não sabiam pelo que Lucas e eu passamos, as noites sem dormir, os dias de luta para manter esta casa. Fiz sinal para Lucas ir à frente e o segui em silêncio. Meu filho, antes um homem forte, agora se apoiava em muletas, as costas curvadas como se carregasse o peso do mundo. Cada passo que ele dava era como uma faca no meu coração. Eu queria gritar, protegê-lo daqueles olhares de pena, mas só podia apertar a pasta com mais força e caminhar com uma calma forçada. Dentro do tribunal, o ar estava pesado, o cheiro de madeira velha misturado com tensão. Bruna já estava sentada no banco dos réus, pernas cruzadas, seus saltos vermelhos brilhantes batendo no chão, cada batida como uma provocação. Quando Lucas entrou com dificuldade, ela sorriu com desprezo e se inclinou para o ouvido da mãe, alto o suficiente para todos ouvirem. "Olhe, ele não passa de um velho aleijado." Senti meu sangue ferver, mas mordi o lábio para manter a raiva de explodir.
Lucas baixou a cabeça, o peito ofegante. Sentou-se em silêncio na cadeira de madeira do autor, as mãos agarrando as muletas como se fossem seu último apoio. Ver meu filho assim partiu meu coração. Ele era a criança pela qual sacrifiquei toda a minha vida, aquele que prometeu nos construir uma casa de onde ninguém poderia nos expulsar. E agora ele estava aqui, humilhado pela mesma mulher que alegava amá-lo. A advogada de Bruna, doutora Patrícia Oliveira, levantou-se e colocou uma pilha grossa de papéis na mesa. Sua voz arrogante ecoou pela sala. Demonstraremos que o marido da minha cliente, Lucas Santos, não é mais capaz de cumprir seus deveres como marido e pai. Cada palavra era como uma martelada no meu peito. Eu queria me levantar, gritar que eles estavam mentindo, que Lucas ainda era um pai, um homem digno, mesmo que suas pernas não fossem mais saudáveis. Mas permaneci em silêncio, esperando o meu momento. O ar denso do tribunal me levou de volta aos dias passados. Anos atrás, quando o sol dourado ainda banhava as ruas de pedra, minha pequena família conhecia dias tranquilos. Nossa casinha, embora humilde, estava sempre cheia de risos. Lembro-me daquelas tardes de fim de semana, quando Lucas tinha 7 anos, correndo pelo quintal com uma bola velha nas mãos, cantando no topo dos pulmões as músicas pop que eu ensinava. Meu marido, Roberto, ainda era um homem de família então, sentado na varanda, fumando, observando o filho brincar com um sorriso sereno. Mas aquela paz, descobri depois, não passava de um sonho fugaz. Uma noite, quando o aroma do assado que preparei ainda pairava na cozinha, Roberto largou a faca e o garfo, o olhar gelado. «Mariana», disse ele em voz monótona, como se estivesse lendo um comunicado. «Estou indo embora. Tenho outra vida». Fiquei ali, colher na mão, atordoada como se tivesse levado um tapa. Ele não olhou para mim, apenas se levantou, pegou a mala que já tinha arrumada e saiu pela porta. Um carro reluzente o esperava lá fora. Dentro, sob a luz da rua, eu mal conseguia distinguir uma mulher, uma viúva rica que soube depois que roubou o homem da minha vida. Lucas, que tinha 10 anos na época, ficou congelado na porta, os olhos bem abertos, observando a figura do pai desaparecer. O som do motor se afastando deixou um silêncio que partiu minha alma. Naquela noite, depois de limpar a mesa como se nada tivesse acontecido, entrei no quarto de Lucas. O menino estava encolhido debaixo das cobertas, os ombros tremendo com soluços abafados. Sentei ao lado dele, puxei-o para meus braços, mas não chorei. Não podia chorar. Disse a mim mesma que tinha que ser uma rocha para que meu filho tivesse algo em que se apoiar. «Mamãe, por que o papai foi embora?» Ele perguntou com voz quebrada. Apenas o abracei mais forte e sussurrei. «Não sei, filho, mas prometo que você e eu estaremos sempre juntos». Mantive essa promessa com todo o meu coração. Embora toda noite, quando ele dormia, eu ficasse sozinha na cozinha, olhando os pratos limpos com uma dor que me atravessava. Os anos seguintes foram um ciclo implacável. De manhã, acordava cedo, fazia café da manhã para Lucas e o levava para a escola na minha bicicleta velha. Durante o dia, trabalhava como auxiliar de escritório, os olhos fixos no teclado, verificando números, tentando evitar que meu chefe notasse as olheiras das minhas noites sem dormir. À noite, enquanto Lucas fazia sua lição de casa, eu me sentava à mesa da sala de jantar, debruçada sobre os livros contábeis de algumas lojas do bairro. Havia noites de chuva pesada quando Lucas e eu dividíamos um guarda-chuva quebrado, caminhando pelas ruas alagadas para chegar em casa. Com minhas roupas encharcadas e o frio gelando meus ossos, ainda apertava a mão do meu filho e sorria para ele. «Somos mais fortes que essa chuva, não somos?» Lucas assentiu e seu sorriso era a única luz naqueles dias escuros. Nunca contei a Lucas sobre as noites em que não dormi, pensando em mensalidade, aluguel ou remédio. Uma vez, quando ele teve febre, tive que procurar farmácias no meio da noite, com apenas algumas moedas no bolso. No balcão, contei o dinheiro um a um, meu coração afundando ao pensar em ter que escolher entre o remédio do meu filho ou a comida do dia seguinte. Mas não desisti. Toda vez que olhava para Lucas, dizia a mim mesma que não podia cair porque ele era a razão da minha existência. O dia em que Lucas recebeu sua carta de aceitação para a engenharia elétrica, fiquei parada na cozinha, o papel na mão, chorando descontroladamente.
Foi a primeira vez em anos que chorei de felicidade, mas a alegria logo se transformou em preocupação. A faculdade não era algo que eu pudesse pagar facilmente. Silenciosamente, peguei minha aliança de casamento, a última lembrança de um casamento quebrado, do velho baú de madeira. Levei-a para a casa de penhores e observar o dono pesar o anel apertou minha alma. Mãe, você não precisa fazer isso, disse Lucas quando descobriu, os olhos vermelhos. Vou conseguir um emprego, eu vou. Interrompi, colocando minha mão em seu ombro. Você só precisa estudar muito. Quero que você faça o que nunca pude. Lucas me abraçou e pela primeira vez senti que ele não era mais uma criança que precisava da minha proteção. Lucas não me decepcionou. Depois de anos de esforço e estudo, ele construiu uma casa de 2 andares nos arredores de São Paulo. No dia em que me entregou as chaves, fiquei na frente daquelas paredes novas e chorei. Mãe, eu prometi, disse Lucas, sorrindo com voz embargada. Esta é nossa casa. Ninguém pode nos expulsar agora. Abracei-o, sentindo em seu corpo o suor, as lágrimas e o amor que ele colocou em cada tijolo. Pela primeira vez em muito tempo, senti que tinha feito a coisa certa ao não desistir. Quando Lucas se casou com Bruna, pensei que minha família estava finalmente completa. Bruna, naquela época, era uma garota doce com um sorriso adorável como flores de laranjeira. No começo, ela costumava vir à cozinha comigo, alegre, contando-me seus planos futuros com Lucas. Dona Mariana, quero ter muitos filhos para a senhora ter uma grande família de netos, ela me disse uma vez. E eu acreditei nela. Achei que a felicidade finalmente nos encontrara. Vi como os olhos de Lucas se iluminavam quando Bruna estava por perto e silenciosamente agradeci a Deus por me dar uma nora assim. Mas a tragédia atingiu como um pesadelo. Um choque elétrico no canteiro de obras. Uma queda de um andaime alto. Recebi a ligação à meia-noite, a voz trêmula do encarregado no telefone. Dona Santos, seu Lucas, ele teve um acidente. Venha ao hospital imediatamente. Corri para fora de casa, o coração acelerado, descalça nas ruas frias. Quando cheguei, a imagem de Lucas imóvel, envolto em bandagens brancas, ficou gravada na minha memória. Fiquei ali, ao lado dele, observando o filho que havia sido o pilar da nossa família, reduzido a um ser tão frágil quanto uma criança. Estou aqui, Lucas, sussurrei, apertando sua mão. A mãe está aqui com você. Os meses seguintes foram uma cadeia de dias intermináveis. Lucas se recuperou lentamente, mas suas pernas nunca mais foram as mesmas. O médico disse que ele teria que viver com muletas de madeira pelo resto da vida. De um homem forte, sempre sorridente e falante, Lucas se tornou uma sombra silenciosa. Ele falava menos e seu olhar era frequentemente cheio de tristeza. Toda vez que o via apoiado em suas muletas, dando passos hesitantes no quintal, sentia como se alguém estivesse arrancando meu coração. Quando Lucas voltou do hospital, senti que o mundo inteiro havia mudado. A casa de 2 andares que meu filho construiu com tanto orgulho, que costumava ser cheia de risadas, agora estava silenciosa como um túmulo. Reorganizei a sala, transformando-a em um espaço no andar de baixo para que Lucas pudesse se movimentar mais facilmente. Toda vez que olhava para a cama simples que preparei para ele, minha alma doía. Aquele quarto havia sido planejado por Lucas e Bruna como a futura sala de jogos para seus filhos, mas agora era apenas um refúgio improvisado para um homem lutando contra seu próprio corpo. As primeiras semanas, Bruna ainda fingia ser uma esposa dedicada. Ela trazia uma tigela de sopa quente para o quarto dele, servia seus remédios cuidadosamente e até sorria quando eu agradecia. Eu queria acreditar que ela ainda amava Lucas, que estava apenas tentando se adaptar à nova situação. Mas a cada dia que passava, percebi que era tudo uma fachada. A paciência de Bruna se esgotou a uma velocidade que me assustou. Uma manhã cedo, quando a primeira luz entrava pela janela, vi Lucas sentado em sua cadeira de rodas, um raro brilho nos olhos. Mãe, quero ir ao jardim hoje, disse com voz cheia de entusiasmo. Quero respirar um pouco de ar fresco.
Pode chamar a Bruna para me ajudar? Assenti, aliviada ao ver meu filho encontrando um pequeno motivo de alegria. Fui para a cozinha onde Bruna estava fazendo café, vestida como se estivesse se preparando para sair. Bruna, o Lucas quer ir ao jardim. Pode ajudar seu marido um pouco? Perguntei, tentando manter minha voz gentil. Ela se virou com uma carranca e rosto irritado. Sogra, tem uma montanha de coisas para fazer, respondeu em tom frio. Ele não pode se virar sozinho por um tempo? Sem esperar minha reação, bateu a xícara de café na mesa e saiu, deixando-me ali imóvel. Voltei para o quarto e vi Lucas ainda perto da janela, o olhar para baixo e as mãos agarrando as bordas da cadeira de rodas. Mãe, não importa mais, esqueça, ele sussurrou quase inaudivelmente. Eu queria correr atrás de Bruna para gritar na cara dela, mas vendo Lucas, só pude empurrar sua cadeira em direção ao jardim, forçando um sorriso para esconder a dor que estava me partindo por dentro. As refeições em família, que costumavam ser o momento mais caloroso do dia, agora se tornaram uma prova difícil. Eu me esforçava para cozinhar os pratos que Lucas mais gostava, como chile ou sopa caseira, esperando trazer de volta um pouco de alegria. Mas Bruna sentava ali, comia mal uma garfada e então largava os talheres, murmurando que não tinha apetite. Ainda me lembro de como ela costumava elogiar meus pimentões recheados, como ela ria dizendo que queria aprender a cozinhá-los para Lucas. Agora, em vez disso, olhava para o marido com aborrecimento óbvio, como se compartilhar uma mesa com ele fosse um sacrifício. Bruna, você está se sentindo mal? Perguntei uma vez, tentando manter uma atmosfera calma. Ela apenas deu de ombros e murmurou, não, só estou sem fome. Mas eu sabia bem que não era a comida que tirava seu apetite, mas Lucas e toda essa família. Uma vez, enquanto passava pela cozinha para pegar água, ouvi a voz de Bruna através da porta ligeiramente aberta. Ela estava falando ao telefone, sua voz baixa, mas cheia de cálculo. Não se preocupe, contanto que a casa seja dividida ao meio, teremos capital suficiente para recomeçar. Congelei, meu coração apertado como se alguém estivesse espremendo. A casa que Lucas construiu com suor e lágrimas, a casa cuja chave ele me entregou com o orgulho de um filho. Agora estava se tornando presa em seu plano. Eu queria empurrar a porta e confrontá-la imediatamente, mas me contive. Precisava de tempo, precisava de provas, precisava proteger Lucas dessa verdade cruel, pelo menos por enquanto. Bruna começou a mudar por fora também. Os vestidos simples de antes foram substituídos por vestidos caros, apertados e brilhantes. Seu batom era mais brilhante, seu perfume tão forte que eu tinha que abrir as janelas toda vez que ela passava. Ela saía frequentemente à noite com desculpas como reunião com velhos amigos ou sair para relaxar um pouco. Eu a observava sair, seus saltos batendo alto contra o chão e meu coração afundava. Lembrava dos dias em que ela ainda segurava a mão de Lucas, sorrindo radiante enquanto conversavam sobre o futuro. Agora, toda vez que ela saía, sentia que não estava apenas deixando Lucas para trás, mas também as promessas que uma vez me fizeram confiar nela. Os rumores dos vizinhos começaram a me alcançar. Uma tarde, enquanto comprava legumes no mercado, Dona Clara, a vendedora habitual, me puxou pelo braço e sussurrou. Mariana, não quero falar mal, mas ultimamente tenho visto sua nora muito com um homem estranho na cafeteria da esquina. Eles são muito afetuosos, rindo e conversando como um casal. Forcei um sorriso e agradeci, mas dentro de mim a suspeita já havia se transformado em certeza. Eu não queria acreditar, mas as peças estavam lentamente se encaixando. Bruna não era mais a garota que uma vez considerei uma filha. Ela havia se tornado uma estranha, com planos que eu não ousava enfrentar ainda. O pior veio uma noite tarde, quando a dor atormentava Lucas. Ouvi-o gemer baixinho em seu quarto e chamar com voz fraca. Bruna, pode me ajudar a massagear minha perna um pouco? Dói muito. Fiquei do lado de fora da porta, esperando por um gesto de ternura da minha nora. Mas Bruna puxou a mão de Lucas bruscamente, sua voz cortante como uma faca. Não sou sua enfermeira. Se precisar de cuidados, contrate alguém para cuidar de você. Fiquei ali, minha mão apertada na maçaneta da porta,
sentindo como se uma adaga tivesse sido cravada no meu peito. Lucas ficou em silêncio. Ele não respondeu, mas eu sabia que aquelas palavras o feriram profundamente. A casa que antes transbordava de risos, agora afundava em um silêncio espesso. Toda noite eu me sentava na varanda, ouvindo os grilos, meu coração dividido. Pensava nos dias em que Lucas ainda era saudável, quando abraçava a Bruna e dizia: "Mãe, encontrei a pessoa que vai caminhar comigo pelo resto da minha vida." Eu tinha acreditado, esperado que Bruna trouxesse felicidade ao meu filho. Mas agora o amor em seus olhos havia morrido, deixando apenas desprezo e cálculo. Toda vez que olhava para Lucas com suas muletas de madeira e olhar vazio, sentia que havia falhado, não apenas como mãe, mas como alguém que acreditava no amor e na honestidade. Uma tarde cinzenta com o céu coberto de nuvens, eu tinha acabado de colocar a jarra de água na mesa quando ouvi a porta se abrir junto com o clique de saltos no chão. Bruna entrou, mas não estava sozinha. Ao lado dela estava a doutora Patrícia Oliveira, que reconheci imediatamente, uma velha conhecida dos meus dias no tribunal, agora de volta com um olhar frio e distante. Patrícia usava um terno preto impecável, com uma pasta na mão, caminhando com um ar de poder que parecia querer dominar toda a sala. Olhei para ela e meu coração estremeceu ao me lembrar dos dias em que nos sentávamos juntas no escritório de advocacia, compartilhando sonhos sobre justiça. Agora, ela estava do outro lado, nem me cumprimentando como se fosse uma estranha. Bruna, em um vestido branco elegante, sentou-se em uma cadeira sem se dignar a olhar para mim ou Lucas. A atmosfera na cozinha ficou tensa, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. Bruna empurrou uma pilha de papéis em direção a Lucas, sua voz seca sem um pingo de emoção. "Assine aqui. Vamos nos divorciar. Por lei, esta casa tem que ser dividida ao meio." Aquelas palavras foram como uma facada direto no coração. Olhei para Lucas. Seu rosto, já pálido, estava agora branco como um lençol sem uma gota de sangue. Suas mãos tremiam, agarrando a borda da mesa como se tentasse se agarrar à sua última esperança. Coloquei o copo de água na mesa e tentei manter minha voz calma, embora por dentro a raiva me consumisse. "Com que fundamentos você diz que esta casa é propriedade comum?" Bruna levantou o queixo com um rosto tão descarado que me fez querer pular da cadeira. "Somos legalmente casados. Todos os bens adquiridos durante o casamento são divididos ao meio. Você não conhece a lei?" Suas palavras foram como um tapa no rosto, não apenas para mim, mas também para os anos de suor e lágrimas que Lucas colocou na construção desta casa. Respirei fundo, contive minha raiva e respondi com voz firme: "Você está errada, Bruna. Esta casa é propriedade própria do Lucas. Foi comprada e está em seu nome antes de vocês se casarem. Legalmente, você não tem direito a ela." A atmosfera na sala congelou. Lucas levantou a cabeça e em seus olhos desesperados apareceu um vislumbre de esperança. Patrícia, sentada ao lado de Bruna, interviu com voz cortante como uma faca. "Dona Santos, na lei matrimonial no Brasil, há cláusulas que permitem que propriedade separada seja considerada propriedade conjugal após vários anos de coabitação. A senhora deveria ter cuidado com o que diz." Olhei direto nos olhos dela, aquela que costumava sentar comigo em julgamentos tensos, aquela que costumava me chamar de Mariana com respeito. Agora ela me via como inimiga. Respondi palavra por palavra: "Patrícia, conheço a lei melhor do que qualquer um aqui." A sala caiu em silêncio absoluto. E então Lucas olhou para mim surpreso, com uma centelha de orgulho que eu não via nele desde que saiu do hospital. Mas Bruna não pararia. Ela pulou gritando com voz estridente: "Não me importo quem você costumava ser. Só quero me livrar desse fardo. Ele já é um inválido e eu ainda tenho um futuro pela frente." Aquelas palavras caíram sobre Lucas como uma martelada. Ele sentou ali em silêncio, os ombros tremendo, a voz quebrada. "Bruna, você realmente pensa isso?" Ela desviou o olhar, sem responder,
e seu silêncio foi mais cruel do que qualquer palavra. Senti como se meu coração estivesse sendo arrancado. Lucas, meu filho, o orgulho da minha vida, estava agora sendo chamado de fardo pela mulher que ele amava. Eu queria correr até Bruna, dar-lhe um tapa, gritar que ela não merecia o amor do meu filho, mas apenas fiquei ali, minhas mãos agarrando a borda da cadeira, lutando para não desmoronar. Patrícia se levantou e conduziu Bruna para fora da casa, deixando o pedido de divórcio na mesa como uma cicatriz que nunca poderia ser apagada. A porta bateu e Lucas e eu ficamos em um silêncio mortal. Comecei a limpar os pratos, tentando fazer algo para não ter que enfrentar a dor que estava esmagando meu peito. Mas minhas mãos estavam tremendo tanto que acabei quebrando uma tigela de porcelana. O som do vidro se estilhaçando ecoou lúgubre como meu coração naquele momento. Lucas ainda estava sentado imóvel, seu olhar vazio fixo nos papéis do divórcio. "Mãe", ele murmurou com voz fraca. "O que fiz para ela mudar assim?" Não respondi imediatamente, apenas sentei ao lado dele e coloquei minha mão em seu ombro. "Você não fez nada de errado", eu disse, minha voz embargada. "Ela é quem está errada, não você." Mas no fundo, eu sabia que a verdade era ainda mais dolorosa. Bruna não queria apenas deixar Lucas, ela queria pegar tudo o que construímos. Esta casa, onde Lucas colocou seu suor e lágrimas para construí-la, agora se tornara o alvo de seu plano frio. Pensei naqueles dias em que caminhamos por ruas alagadas, na aliança de casamento que vendi para apoiar o sonho de Lucas, em sua promessa de me dar um lar do qual ninguém poderia nos expulsar. Agora tudo isso estava em perigo, não por causa de um estranho, mas por causa da própria pessoa que Lucas chamou de esposa. Naquela noite, sentei sozinha na varanda ouvindo os insetos na escuridão. O vento frio soprou, mas eu não sentia frio. Sabia que a verdadeira tempestade estava apenas começando. Nos dias após os papéis do divórcio serem colocados na mesa, o ar na casa ficou tão pesado que parecia estar esmagando meu peito. Cada canto da casa, da mesa de madeira onde costumávamos rir, ao corredor onde Lucas caminhava firmemente, agora estava apenas cheio de silêncio gelado. Olhei para Lucas, meu filho, comendo seu jantar em silêncio, suas mãos lentas enquanto levava pequenas garfadas à boca. Ele não disse nada, apenas baixou a cabeça, suas costas finas projetando uma longa sombra no chão enquanto voltava para o quarto com suas muletas. Eu queria correr atrás dele, abraçá-lo, dizer-lhe que tudo ficaria bem, mas sabia que essas palavras de conforto agora seriam como vento passageiro, incapazes de acalmar sua dor. Naquela noite, revirei na cama, incapaz de dormir. A luz fraca da lua filtrava pela janela, desenhando linhas fracas no teto. Pensei em Lucas, em todos os anos que passamos juntos, na promessa que fiz a mim mesma de protegê-lo de todo o mal. Mas agora era a pessoa que ele mais amava que estava partindo seu coração. Sentia-me impotente, como se todos os meus anos de luta não tivessem valido nada. Finalmente, com sede, levantei, vesti um casaco leve e fui para a cozinha. Ao passar pelo quarto de Bruna e Sofia, minha pequena neta, ouvi um murmúrio. A voz fria de Bruna cortou a porta de madeira como uma faca. "Sofia, escute com atenção. Amanhã no tribunal, se o juiz perguntar, você tem que dizer que seu pai não pode mais cuidar de você. Você tem que dizer que não quer viver com uma pessoa doente. Entendeu?" Aquelas palavras foram como uma adaga direto no meu coração. Fiquei imóvel, minha mão agarrando o copo, quase deixando-o cair. A voz de Sofia respondeu fraca e soluçante. Mas eu não quero mentir, mãe. Eu amo muito o papai." Sua voz tremia como se estivesse tentando se agarrar ao pouco amor que restava em seu coração inocente. Bruna respondeu duramente, sem paciência. "Se você não me obedecer, você e eu vamos perder tudo. Quer viver miseravelmente com sua avó pobre e seu pai inválido?" Estava ali, meu coração apertado, sentindo como se alguém estivesse esmagando meu peito. O copo na minha mão tremeu, água derramando. Bruna, que uma vez considerei uma filha, agora estava forçando sua própria filha de 8 anos a mentir, a trair seu próprio pai.
A raiva me consumiu, mas junto com ela uma tristeza indescritível. Sofia, minha neta, a quem amo como meu próprio sangue, estava sendo empurrada por sua mãe para uma escolha cruel. Silenciosamente, recuei. Voltei para o meu quarto antes que pudessem me descobrir. Sentada na cama, cobri meu rosto com as mãos, tentando segurar as lágrimas. Pensei em Lucas, de como ele costumava carregar Sofia nos ombros, rindo enquanto ela apontava para as estrelas no céu. Vó, quero ser astronauta, Sofia disse, seus olhos brilhando. Lucas a abraçou e sussurrou. Você vai conseguir, querida. Seu pai acredita em você. Agora, Bruna queria tirar aquele amor, transformar Sofia em uma peça em seu plano. Não podia permitir. Não podia deixar minha neta crescer com lições de mentiras e crueldade. Na manhã seguinte, assim que o sol nasceu, levantei cedo, fiz café da manhã como de costume. Lucas ainda estava dormindo, seu rosto abatido, os olhos fundos de tantas noites sem dormir. Observei-o pela fresta da porta e a dor me dilacerou. Mas sabia que naquele dia tinha que agir, não apenas por Lucas, mas por Sofia também. Chamei a menina para o quintal, onde a laranjeira carregada de frutas perfumava o ar. Sofia saiu com os olhos vermelhos, seu vestido azul manchado, como se tivesse chorado a noite toda. Sentei no banco de madeira e puxei-a para sentar ao meu lado. Querida, eu disse com voz suave, ontem à noite ouvi a conversa entre você e sua mãe. Você está com muito medo, não está? Sofia olhou para mim, os lábios tremendo, e de repente explodiu em lágrimas, me abraçando forte. Vó, eu não quero fazer isso, ela soluçou. Seu choro partiu minha alma. Não quero deixar o papai, não quero mentir, só quero ficar com o papai e você. Abracei-a forte, sentindo seus pequenos ombros tremerem em meus braços. Minhas lágrimas caíram silenciosamente, mas mantive minha voz firme. Não tenha medo, Sofia. Sua avó está aqui. Você não terá que mentir para ninguém. A verdade é a nossa arma mais poderosa. Lembre-se disso. Sofia levantou o rosto, seus olhos claros, cheios de lágrimas, olhou para mim atentamente. Mas a mãe diz que se eu não fizer o que ela quer, ela não vai me deixar ver o papai. Ela sussurrou com medo. Sequei suas lágrimas, meu coração doendo, mas cheio de determinação. Sua mãe está errada, eu disse com certeza. Ninguém pode tirar você do seu pai ou da sua avó. Prometo, vamos superar isso assim como seu pai e eu superamos tantas dificuldades. Sofia assentiu, apertou minha mão e naquele momento senti uma nova força despertar em mim. Estava lutando não apenas por Lucas, mas também pela minha neta, para que ela não crescesse cercada de engano e medo. Depois daquela noite em que ouvi a conversa entre Bruna e Sofia, meu coração queimou com um fogo de raiva e dor. Não podia deixar minha nora transformar minha neta em um peão em seu plano cruel. Mas sabia que palavras dolorosas ou confrontos diretos não seriam suficientes para proteger Lucas e Sofia. Precisava de provas. Precisava de uma verdade afiada o suficiente para quebrar a armadura que Bruna construiu. E foi assim que decidi ir a um velho conhecido de uma vida que pensei ter enterrado. Paulo Ferreira, um investigador particular experiente que já havia sido meu aliado nos dias em que eu mesma enfrentava os tribunais. O escritório de Paulo estava escondido em um pequeno beco em São Paulo, onde o cheiro de tabaco velho se misturava com segredos não contados. A sala era minúscula, iluminada apenas por um abajur velho, cheia de pastas amareladas e fotografias em preto e branco. Quando empurrei a porta e entrei, Paulo estava sentado atrás da escrivaninha, um cigarro meio fumado na mão. Quando me viu, pulou, os olhos arregalados de surpresa. Mariana! Ele exclamou com voz rouca da fumaça. Meu Deus, quantos anos faz? Pensei que você tinha se aposentado completamente. Sorri friamente, embora por dentro sentisse uma dor surda. Minha vida passada, aqueles dias em que me chamavam de rainha da lei, agora eram apenas uma memória distante. Mas hoje tinha que voltar a ela pelo meu filho e neta. Sentei na cadeira de madeira em frente a Paulo e contei em linhas gerais a história de Lucas, o acidente, a mudança em Bruna, o processo de divórcio e o plano de forçar Sofia a mentir. Paulo ouviu em silêncio, assentindo, seu olhar aguçado novamente, como um velho lobo farejando sua presa.
Entendo, ele disse em tom baixo. Deixe comigo, mas esteja preparada, Mariana. Às vezes a verdade dói mais do que a suspeita. Assenti firmemente, apertando as mãos. Estou pronta, Paulo. Só preciso da verdade, por mais dolorosa que seja. Alguns dias depois, Paulo me encontrou em uma pequena cafeteria solitária nos arredores. Quando cheguei, ele já estava sentado em um canto isolado com uma xícara de café preto na frente dele e uma pasta fina na mesa. Ele empurrou a pasta em minha direção sem dizer uma palavra. Abri e senti meu coração parar. As fotos dentro eram claras. Bruna, em um vestido vermelho marcante no braço de um homem corpulento e elegante saindo de um hotel luxuoso na região dos Jardins. Ela estava sorrindo, radiante, os olhos brilhando, muito diferente do rosto frio e amargo que mostrava Lucas. Peguei as fotos com mãos trêmulas, sentindo como se gelo estivesse sendo derramado no meu peito. O nome dele é Ricardo Mendes. Paulo murmurou com voz grave. Um magnata imobiliário conhecido por seduzir mulheres com propriedades apenas para pegar seus bens depois. Ele tem um exército de advogados e contatos poderosos que encobrem tudo. Olhei para uma foto onde Bruna usava uma pulseira brilhante que nunca tinha visto antes. Isso não é um caso, Paulo continuou. Ele a busca, paga todas as suas contas, de restaurantes luxuosos a vestidos caros. Suspeito que este seja um plano calculado, Mariana. Ela quer a casa de Lucas e Ricardo está por trás disso. Meu coração se encheu de dor e raiva, enquanto Lucas lutava contra cada espasmo de dor, tentando dar passos com suas pernas danificadas. Bruna, a esposa que ele tanto amava, estava se divertindo com outro homem, planejando tirar o lar que meu filho construiu com toda a sua vida. Pensei nas noites em que Lucas olhava pela janela com olhos vazios e eu queria gritar contra tanta injustiça. Até onde ela foi com ele? Perguntei, minha voz quebrada de fúria suprimida. Paulo suspirou e balançou a cabeça. Muito longe, Mariana. Encontrei recibos de hotel, passagens de avião e até transferências bancárias da conta de Ricardo para dela. Isso não é apenas um romance, é um negócio. Paguei, Paulo, pedindo que continuasse vigiando. Preciso de todas as provas que puder conseguir. Não importa quão pequenas sejam, disse a ele com voz firme. Paulo assentiu com um olhar cheio de compreensão. Você ainda é a mesma Mariana que conheci, ele disse. Dura como aço, mas tenha cuidado. Ricardo não é um homem fácil de confrontar. Sorri friamente, mas no fundo sabia que não tinha outra escolha. Isso não era apenas um divórcio, era uma batalha para proteger minha família. Naquela noite, escondi o envelope com as fotos na gaveta trancada do meu quarto. Não queria que Lucas as visse. Não queria que ele enfrentasse a verdade de que sua esposa o traíra tão descaradamente. Lucas já havia sofrido o suficiente. O acidente, os insultos de Bruna, os olhares de pena das pessoas. Não podia deixar outra facada partir seu coração. Durante o jantar, Bruna apareceu vestida tão ostensivamente quanto sempre. Ela sentou à mesa e muito naturalmente propôs. Sogra, acho que deveríamos vender esta casa e nos mudar para um apartamento de luxo mais confortável. Viver aqui está ficando chato, não acha? Olhei diretamente nos olhos dela com uma frieza cortante. Esta casa é resultado do trabalho árduo do Lucas, eu disse com voz calma, mas afiada. Não é algo que você possa vender por capricho. Bruna tensionou os lábios, movendo-se como se quisesse responder, mas apenas ficou quieta e começou a servir comida para Sofia. Olhei para Sofia e vi seus olhinhos evitando os meus, e senti uma dor aguda no peito. Ela sabia demais, mas era jovem demais para carregar esse peso. Vendo-a, uma nova força nasceu em mim, não apenas para proteger Lucas, mas também para proteger a inocência de Sofia das cicatrizes que sua mãe estava tentando deixar nela. Na manhã da primeira audiência, estava chovendo levemente. As gotas caíam tortas como minhas próprias lágrimas. Ajudei Lucas a sair do carro velho, cada um de seus passos pesado, não apenas por causa da muleta de madeira, mas também por causa do fardo invisível em seus ombros. Seu rosto estava abatido, os olhos fundos de noite sem dormir, mas ele ainda me deu um sorriso fraco para que eu não me preocupasse. Mãe, estou bem, ele disse.
embora sua voz tremesse, e eu sabia que estava tentando esconder a dor. Apertei sua mão forte, tentando passar um pouco da minha força, embora por dentro meu coração doesse pensando no que estava por vir. Do outro lado do tribunal, um carro de luxo derrapou até parar. Bruna saiu orgulhosamente vestida com um vestido verde esmeralda brilhante, um sorriso triunfante nos lábios, como se a vitória já estivesse garantida. Seus pais e seu irmão seguiram, rindo e conversando alto, como se estivessem indo para uma festa, em vez de um julgamento. Vendo isso, meu estômago se revirou. Eles não entendiam os anos de sacrifício de Lucas para construir esta casa. Eles não viam as noites sem dormir que passei protegendo minha família. Para eles, era tudo um jogo e Lucas a presa fácil. Dentro do tribunal, o ar estava espesso com o cheiro de madeira velha e tensão. Lucas sentou no banco do autor, agarrando sua muleta forte, o olhar fixo no chão, como se quisesse escapar de todos os olhares. Fiquei atrás dele em silêncio, esperando meu momento. Bruna ocupou o banco do réu, cruzando as pernas, seus saltos batendo no chão. Cada batida, uma zombaria. Ela olhou para Lucas friamente, sem um pingo de emoção, como se ele não fosse mais seu marido. Patrícia Oliveira, advogada de Bruna, levantou-se. Sua voz firme ecoou por toda a sala. Meritíssimo, minha cliente, a senhora Bruna Torres, teve que suportar uma vida insustentável ao lado de um marido deficiente por muitos anos. O senhor Lucas Santos não é mais capaz de trabalhar. Ele não tem saúde para cumprir o papel de marido e pai. Solicitamos o divórcio e a divisão de bens, incluindo metade do valor da casa que compartilharam durante a vida juntos. Cada palavra que ela falou foi como uma facada no meu coração. Eu queria me levantar, gritar que eles estavam distorcendo a verdade, mas me contive, agarrando a velha pasta de couro com força. Bruna assentiu, acrescentando uma frase venenosa, sua voz cheia de desprezo. Ele não passa de um fardo. Mereço uma vida melhor, não servir alguém que não vale nada. Aquelas palavras foram um golpe direto em Lucas. Ele tentou se levantar, suas mãos trêmulas apoiadas nas muletas, sua voz quebrada de emoção. Eu ainda posso cuidar da minha filha, ainda sou o pai da Sofia. Mas sua garganta se fechou, incapaz de terminar a frase. Seu rosto ficou vermelho, o suor escorreu pela testa e vi seus olhos se encherem de lágrimas, como se toda a força que lhe restava estivesse desmoronando. A risada sarcástica de Bruna irrompeu cruel, gelada. Olhe para você mesmo, Lucas. Você nem consegue se levantar. Quem você acha que vai cuidar? A sala inteira murmurou. Olhares de pena se fixaram no meu filho. Senti meu coração se dilacerando. Lucas, o filho que já foi meu orgulho, agora humilhado na frente de todos, chamado de inútil pela mulher que alegava amá-lo. A balança da justiça parecia estar inclinando em favor de Bruna, e eu sabia que se não agisse, tudo pelo que Lucas sacrificou seria perdido. Naquele instante, levantei. Caminhei calmamente até a mesa da defesa. Abri a velha pasta de couro. O som do zíper ecoou acentuadamente na sala silenciosa. Coloquei-a na mesa. Puxei uma cadeira ao lado de Lucas, sentindo o olhar atônito do meu filho. Respirei fundo. Então, levantei. Minha voz clara e firme ressoou. A partir deste momento, eu, Mariana Santos, serei a representante legal do meu filho, o senhor Lucas Santos. A sala inteira caiu em silêncio como se o tempo tivesse parado. Patrícia ficou petrificada, os olhos arregalados de espanto. Bruna me encarou, a boca aberta. Seu rosto ficou pálido como se tivesse visto um fantasma do passado. As pessoas mais velhas na sala começaram a murmurar. Alguns sussurravam. Mariana Santos, será que é ela? Senti a onda de surpresa se espalhar, mas mantive meus olhos fixos no juiz Silva, que não tirava os olhos de mim. O juiz bateu suavemente o martelo, sua voz tremendo, cheia de dúvida e respeito. Senhora Mariana Santos, a senhora por acaso é a rainha da lei? Aquela pergunta varreu a sala como um vento desencadeando um murmúrio geral. Lucas olhou para mim, os olhos molhados, incrédulo, como se pela primeira vez estivesse descobrindo que sua mãe não era apenas uma mãe.
Os idosos presentes começaram a assentir, murmurando entre si sobre as histórias do passado, sobre a mulher que uma vez fez advogados rivais tremerem. Assenti, minha voz firme. Meritíssimo, nunca deixei de acreditar na justiça. Aquelas palavras não eram apenas para o juiz, mas também para mim, para Lucas e para aqueles que me olhavam com uma mistura de curiosidade e respeito. Senti a força dos dias passados despertar dentro de mim, como se a chama que pensei ter se apagado há muito tempo estivesse se reacendendo. Olhei para Bruna e via recuar. O sorriso triunfante em seus lábios havia desaparecido. Patrícia, que já foi minha amiga, baixou a cabeça como se soubesse que estava enfrentando um oponente que não podia subestimar. Na audiência seguinte, a atmosfera no tribunal estava tensa como uma corda prestes a estourar. A sala estava lotada, repórteres com canetas prontas, vizinhos curiosos, todos atraídos pela notícia de que a rainha da lei havia retornado. Um rumor que se espalhou como fogo por toda São Paulo. Entrei segurando a mão de Lucas, sentindo a mão trêmula do meu filho agarrando meu braço. Ele não disse nada, mas em seus olhos cansados, uma centelha de esperança brilhava. Apertei sua mão suavemente, querendo dizer que estava ali e que não deixaria ninguém pegar o que era legítimo dele. Bruna estava sentada no banco do réu, vestida com sua elegância habitual, embora seu sorriso costumeiro não tivesse mais o mesmo brilho. Ao lado dela, Patrícia Oliveira, sua advogada, parecia tensa, segurando uma pilha de documentos como se fossem seu último recurso. A família de Bruna, seus pais e seu irmão, ocupavam o banco atrás, mas suas risadas e comentários altos do dia anterior haviam desaparecido, substituídos por olhares nervosos e conspiratórios. Sabia que eles também sentiam que a maré estava virando, embora ainda não entendessem o que estava por vir. O juiz Silva entrou com seu porte solene habitual. Ele fez um gesto para que eu começasse. Levantei, abri minha velha pasta de couro e tirei um pacote de documentos cuidadosamente arranjados. Meritíssimo, eu disse com voz clara e firme. Apresento como primeira prova os documentos da propriedade da casa localizada nos arredores de São Paulo. Todos os registros indicam claramente que esta casa foi comprada por e está em nome do meu filho Lucas Santos 2 anos antes de seu casamento com a senhora Bruna Torres. Coloquei os papéis na mesa um por um, como colocando tijolos para construir uma parede de verdade. O escrivão pegou os documentos, revisou-os em detalhes e assentiu, confirmando sua autenticidade. O juiz Silva os olhou, assentiu também, e um leve gesto de aprovação escapou de seu olhar aguçado. A sala explodiu em murmúrios, os rumores se espalhando como uma onda. Os rostos dos pais de Bruna ficaram pálidos, seu irmão baixou a cabeça e Bruna cerrou os punhos, mordendo os lábios para conter sua raiva. Patrícia imediatamente se levantou. Sua voz ainda tentava soar firme, embora já estivesse tremendo. Meritíssimo, embora a casa possa ser considerada propriedade separada, durante os anos de coabitação, tornou-se a residência familiar. De acordo com as leis matrimoniais deste estado, este fato pode ser levado em conta para a divisão de propriedade. Interrompi-a com voz áspera, não dando espaço para continuar. Dora Oliveira, a lei é muito clara. Residência comum não muda o direito de propriedade sobre um bem adquirido antes do casamento. Esta casa é o ativo intocável do meu filho. A atmosfera na sala ficou ainda mais tensa. Sob a mesa, Lucas apertou minha mão forte e sentiu o calor de seu tremor. Olhei para ele e em seus olhos aquela centelha de esperança brilhava novamente, como se pela primeira vez em muito tempo ele acreditasse que poderíamos vencer. Mas sabia que os papéis da propriedade eram apenas o primeiro passo. Não dei tempo para reagirem e lancei a segunda prova, um pequeno pendrive contendo algo capaz de abalar todo o julgamento. Meritíssimo, eu disse com voz calma, mas cortante. Quero apresentar uma gravação feita na noite anterior à primeira audiência. Entreguei o pendrive ao escrivão e quando a gravação começou a tocar, a sala inteira caiu em silêncio. A voz de Bruna foi ouvida alta, áspera e cruel. Sofia, escute com atenção. Amanhã no tribunal, se o juiz perguntar, você tem que dizer que seu pai não pode mais cuidar de você. Você tem que dizer que não quer viver com uma pessoa doente. Entendeu?
Então o soluço de Sofia foi ouvido. Mas eu não quero mentir, mãe. Eu amo muito papai. Então a voz de Bruna endureceu sem piedade. Se você não fizer o que digo, vamos perder tudo. Quer viver miseravelmente com sua avó pobre e seu pai inválido? A sala congelou. Todos os olhos entre espanto e indignação se fixaram em Bruna. Ela pulou, os olhos arregalados, gritando: "Isso é falso! Ela inventou tudo para me difamar!" Mas sua voz tremeu e vi Patrícia colocar uma mão em seu ombro, pedindo que ficasse quieta. O juiz Silva levantou a mão e ordenou: "Ordem no tribunal. Quero ouvir a testemunha direta. Chamem a criança Sofia Santos ao banco." Sofia entrou com passos hesitantes, os olhos inchados de chorar, mas limpos e claros. Vendo-a, meu coração se partiu. Ela tinha apenas 8 anos e já tinha que ficar entre a verdade e a mentira. Bruna se inclinou para a frente, sua voz doce, mas carregada de pressão. "Sofia, diga a todos que quer ficar comigo, certo?" A sala inteira prendeu a respiração, esperando sua resposta. Sofia levantou o rosto cheio de lágrimas. Olhou diretamente para o juiz Silva e, com uma voz clara e determinada, embora tremendo de emoção, disse: "Eu amo meu pai. Não vou mentir. Quero ficar com meu pai e minha avó." A sala explodiu. Havia murmúrios e entre eles alguns aplausos de estranhos. Lucas explodiu em lágrimas, escondendo o rosto nas mãos, os ombros tremendo. Olhei para ele e vi que suas lágrimas não eram de dor, mas da frágil felicidade de saber que sua filha ainda o amava. Bruna ficou pálida e gritou em desespero: "A criança está sendo manipulada. Aquela mulher lavou a cabeça dela." Sua voz estridente não encontrou ouvidos. Aproximei, abracei os ombros frágeis de Sofia e a segurei contra meu peito. Olhei Bruna diretamente nos olhos e disse friamente: "A verdade não pode ser manipulada, Bruna, e a criança escolheu a verdade." Sofia se aconchegou em mim, agarrando minhas roupas com suas mãozinhas como se eu fosse seu único refúgio. O juiz Silva bateu o martelo repetidamente para acalmar a sala, mas eu sabia que o curso do julgamento já havia mudado completamente. Patrícia baixou a cabeça, incapaz de refutar qualquer coisa. A família de Bruna permaneceu imóvel, os olhos cheios de vergonha. Olhei ao redor e vi rostos compassivos, cabeças se curvando em sinal de respeito. De repente, Bruna se levantou novamente, os olhos enlouquecidos e sua voz estridente cortando o silêncio. "Não acredita em Mela, ela não passa de uma advogada fracassada. Ela perdeu um caso importante tão humilhantemente que teve que abandonar a profissão. Quem pode confiar em alguém assim?" Suas palavras explodiram como uma bomba. A sala inteira se agitou, os murmúrios crescendo como uma onda. Alguns repórteres escreviam apressadamente, suas canetas riscando o papel. Olhei para Lucas, que baixou a cabeça, agarrando suas muletas forte, como se temesse que meu passado arrumasse tudo o que conseguimos. Sofia, ao meu lado, apertou minha mão forte, seus olhos claros refletindo pura preocupação. Respirei fundo, sentindo meu peito queimar. As palavras de Bruna não eram apenas um golpe à minha honra, mas também uma tentativa desesperada de abalar a confiança de Lucas e Sofia. Mas não tinha medo. Havia enfrentado insultos mais venenosos do que aquele e aprendi a transformar dor em força. Levantei, caminhei até a mesa da defesa e fixei meu olhar no juiz Silva. Minha voz soou estranhamente calma, mas cada palavra era afiada como uma navalha. Sim, deixei a advocacia, mas não porque fui fraca. Muitos anos atrás, perdi um caso importante, e não foi por falta de habilidade ou evidências, mas porque meu ex-marido e sua amante rica subornaram o juiz. Cada documento, cada argumento meu era impecável, mas o veredito final foi uma distorção flagrante da justiça. Minha honra foi enterrada sob dinheiro sujo e decidi me aposentar para preservar minha dignidade. A sala caiu em silêncio absoluto. Todos os olhos estavam em mim, não mais com curiosidade ou pena, mas com profunda empatia. Lucas levantou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas, olhando para mim como se pela primeira vez entendesse toda a verdade do que passei.
Senti Sofia apertar minha mão mais forte e soube que minhas palavras não estavam apenas defendendo minha honra, mas também mostrando ao meu filho e neta que nunca me curvei à injustiça. Continuei falando, minha voz firme sem tremer. Aquele juiz, anos depois, foi investigado e condenado à prisão por múltiplas acusações de suborno. E eu, a partir daquele dia, jurei que nunca mais permitiria que a justiça fosse manchada. Hoje, estou aqui não pela fama, mas pelo meu filho, pela minha neta e pela verdade que nossa família merece. Fiz uma pausa, observando a sala, e vi os acenos lentos dos mais velhos que tinham ouvido falar de mim, da rainha da lei de outro tempo. Naquele momento, o juiz Silva se inclinou para frente, bateu suavemente o martelo e seus olhos brilharam com um respeito impossível de esconder. Posso atestar as palavras da senhora Santos, ele disse com voz grave e firme. Muitos anos atrás, quando eu era apenas um jovem advogado, foi Mariana quem me defendeu em um caso semelhante. Ela tem sido a pessoa que valorizou a verdade e a lei mais do que qualquer um que já conheci. Suas palavras varreram a sala como um vento, despertando murmúrios de admiração. Os repórteres escreviam apressadamente e alguns sussurravam. A rainha da lei realmente voltou. Olhei para Bruna. Ela estava cambaleando como se estivesse prestes a desmoronar. Seu rosto pálido, seus lábios apertados, não mantinham mais o orgulho de antes. Patrícia, sua advogada, apenas baixou a cabeça e folheava documentos sem rumo, como se aceitasse a derrota. A família de Bruna permaneceu imóvel, os olhos cheios de vergonha, incapazes de me olhar no rosto. Virei para Lucas e o vi me observando com lágrimas correndo silenciosamente pelas bochechas. "Mãe", ele murmurou com voz quebrada. Coloquei minha mão em seu ombro, apertando suavemente como se dissesse que não deixaria ele desmoronar. O juiz Silva se levantou. Sua voz ressoou com clareza. "O tribunal fará um recesso. O veredito final será dado na próxima audiência." O som agudo do martelo soou alto, como um ponto final para a verdade que acabara de vir à tona. Quando saímos do tribunal, a multidão se abriu para nos deixar passar. Alguns estranhos se aproximaram, murmurando: "Ela é tão forte, a justiça finalmente falou." Uma senhora idosa pegou minha mão, os olhos cheios de lágrimas. "Obrigada, Mariana. Você restaurou nossa fé de que a verdade ainda tem valor." No dia do veredito, o tribunal estava lotado. Não havia mais nem lugar em pé. Repórteres, vizinhos e até estranhos de toda São Paulo vieram, como se a cidade inteira estivesse prendendo a respiração, esperando o resultado de uma história que abalou todos os cantos. Entrei segurando a mão de Lucas. Senti seus dedos trêmulos agarrando meu braço. Sofia estava ao nosso lado. Seus olhos claros refletiam preocupação e suas mãozinhas apertavam as minhas forte como se tivesse medo de se perder. Sorri para ela tentando acalmá-la, embora por dentro meu coração estivesse batendo violentamente, como se estivesse em uma encruzilhada do destino. Bruna sentou no banco do réu, seu rosto pálido sem seu orgulho anterior. Seu vestido elegante agora parecia fora de lugar, como uma casca que não podia mais esconder sua derrota. Patrícia, sua advogada, estava ao lado dela, o olhar baixo e as mãos cerradas, como se tentasse se agarrar aos últimos fiapos de dignidade. A família de Bruna, seus pais e irmão, também estavam presentes, mas não riam ou conversavam como antes. Seus olhares nervosos e fugazes revelavam que sabiam que a tempestade havia chegado e não tinham onde se esconder. O juiz Silva entrou, imponente, enchendo a sala de solenidade. Sentou na cadeira principal, seus olhos aguçados examinando cada pessoa. O silêncio era total, apenas o farfalhar de papéis e a respiração contida da plateia podiam ser ouvidos. Ele pigarreou e sua voz grave soou como uma martelada do destino. Após revisar todas as evidências e testemunhos, o tribunal profere o seguinte veredito: o divórcio entre a senhora Bruna Torres e o senhor Lucas Santos é concedido. A propriedade total da casa nos arredores de São Paulo permanece com Lucas Santos, pois é uma propriedade adquirida antes do casamento.
A custódia da menor Sofia Santos é concedida a seu pai, Lucas Santos, e sua avó, a senhora Mariana Santos. A senhora Bruna Torres não receberá benefícios financeiros e só poderá visitar sua filha sob supervisão judicial. A sala explodiu, sussurros e aplausos contidos vieram de todos os lados. Lucas desmoronou em lágrimas, desabando em meu ombro, seu corpo magro tremendo como se um peso pesado finalmente tivesse sido tirado. Sofia correu para nossos braços, nos abraçando forte, suas lágrimas encharcando minhas roupas. Vó, pai, estou ficando com vocês, ela soluçou com voz quebrada, misturada com alívio e alegria. Abracei-as com toda a minha força, sentindo o calor das duas pessoas que mais amava. As lágrimas escorreram pelo meu rosto, mas não eram de dor, eram de felicidade, de alívio, de saber que nossa família estava segura. Bruna pulou, o rosto torcido de raiva, gritando descontroladamente. Isso não é justo! Vou apelar! Vocês não podem fazer isso comigo! Sua voz estridente ecoou, mas ninguém prestou atenção. Patrícia colocou uma mão em seu ombro e murmurou: É inútil, Bruna, já perdemos. Ela deu alguns passos cambaleantes como se sua força tivesse abandonado completamente. Sua família se levantou em silêncio, cabeças baixas, e saiu da sala sem ousar enfrentar o olhar de desprezo ao redor. Observei-os ir sem sentir um grama de satisfação. Sentia apenas tristeza. Tristeza por Bruna, que já foi minha nora, parte da nossa família, mas que escolheu o caminho da traição e ambição. Alguns dias depois, ouvi os vizinhos dizerem que Ricardo, o magnata imobiliário por trás de Bruna, cortou toda a comunicação com ela assim que soube que ela perdeu o caso. Ele não a buscava mais, nem pagava suas contas luxuosas. Bruna teve que viver sozinha em um apartamento alugado e degradado nos arredores, apontada e rejeitada por todos. Uma manhã, Dona Clara, a vendedora do mercado, sussurrou para mim: Mariana, vi ela arrumando suas coisas. Ninguém sabe para onde foi, como se quisesse fugir de tudo. Assenti, não dizendo nada. Mas no fundo, só desejava que Bruna encontrasse um novo caminho, embora soubesse que teria que viver com o que causou. Enquanto isso, nós, Lucas, Sofia e eu, começamos uma nova vida sob o teto que tanto amávamos. Dediquei meu tempo a levar Lucas para suas terapias de reabilitação, observando-o lentamente recuperar sua autoconfiança. No início, ele ainda era tímido, mas toda vez que Sofia corria até ele, o abraçava e gritava: Papai, você é meu super-herói! Eu via os olhos de Lucas se iluminarem como se uma centelha de esperança se reacendesse. Ajudei Sofia com sua lição de casa, desenhamos figuras coloridas juntas e toda noite a cozinha ficava cheia do aroma dos pratos que preparava. As refeições em família, que uma vez foram ofuscadas por Bruna, agora estavam cheias de risadas. Sofia contava histórias da escola, Lucas a provocava brincando e eu apenas sentava ali observando os dois seres que mais amava com o coração aquecido, como se uma tempestade nunca tivesse passado. Uma tarde ensolarada, vi Sofia secretamente pegar meus sapatos de salto alto velhos do armário, calçá-los e caminhar desajeitada, posando como uma advogada. Vó, quando eu crescer, vou ser tão boa quanto você, ela gritou, e então explodiu em gargalhadas. Lucas, sentado na cadeira da varanda, a observava com olhos cheios de felicidade e renascimento. Sentei ao lado do meu filho e neta, olhando para a laranjinha carregada de frutas no jardim e sussurrei: A justiça às vezes dorme, mas nunca morre. Apenas espera por corações corajosos para despertá-la. Lucas pegou minha mão, sua voz embargada. Mãe, não sei o que teria feito sem você. Obrigado por tudo. Sorri e apertei suavemente a mão do meu filho. Apenas fiz o que qualquer mãe faria, respondi, embora por dentro soubesse que havia feito muito mais. Lutei não apenas por Lucas e Sofia, mas também por mim mesma, pela promessa que fiz nos dias mais sombrios de que nunca permitiria que a justiça fosse pisoteada. Os sinos da igreja na praça do centro próximo começaram a tocar,
Mas desta vez o som era claro, sereno, como uma bênção para nossa família. Olhei para o céu azul de São Paulo com raios de sol brilhando através dos galhos das árvores. Depois da tempestade, encontramos paz. Esta casa, que já foi o centro da batalha, agora era um verdadeiro lar. O lugar onde Lucas estava recuperando sua força, onde Sofia estava crescendo cercada de amor e onde eu, Mariana Santos, sabia que havia cumprido minha promessa ao meu filho e neta. Fiquei ali ao lado daqueles que mais amava e pela primeira vez em muitos anos senti que meu coração estava verdadeiramente em paz. Depois de tudo pelo que passei, percebi que a vida pode tirar muitas coisas de nós. Nossa saúde, nossa confiança, até os relacionamentos que pareciam mais fortes. Mas há algo que ninguém pode tirar de nós: verdade e amor. Eles se tornaram a luz que me guiou, dando-me a coragem de enfrentar traição e injustiça. Quero que todos entendam que na vida sempre haverá momentos em que somos testados aos nossos limites. Mas se mantivermos a fé e não baixarmos a cabeça para as mentiras, a justiça acabará falando. E o mais importante, a família é a maior força para superar qualquer tempestade.